Abertura. Imagine acordar numa manhã comum, sentir o cheiro do café sendo coado na cozinha, ouvir os cachorros latindo no terreiro, caminhar até a varanda da sua fazenda como qualquer outro dia da sua vida. E quando você chega à varanda, o homem que te recebe é o seu filho, um filho que você tinha certeza de que era uma criança de 15 anos, mas ele está olhando para você com 40 anos no rosto, as têmporas grisalhas, os ombros largos de homem feito e lágrimas nos olhos que não sabe se são de alegria ou de puro terror. Você não envelheceu um único dia. Para você, ontem você saiu para caçar. Você dormiu numa gruta na serra. Hoje de manhã acordou e caminhou de volta para casa. Foi isso. Um dia, uma noite, mais nada. Para o mundo, 20 anos se passaram. Esta não é uma história de ficção. Esta não é lenda, não é mito, não é invenção de contador de causos bêbado numa venda de beira de estrada. Esta é a história documentada, investigada, julgada em tribunal do coronel Alberico Sampaio Veiga. Um homem que desapareceu em agosto de 1870 nas serras de Minas Gerais e reapareceu em maio de 1890, exatamente com a mesma idade, o mesmo rosto, a mesma voz, a mesma cicatriz no ombro, o mesmo dente de ouro, os mesmos segredos que só ele poderia saber. E ninguém até hoje conseguiu explicar o que aconteceu com ele. Fica até o final, porque o que vem por aí vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre o tempo, sobre a vida e sobre os limites do que é possível neste mundo. Capítulo 1. Quem era Alberico? Para entender o que aconteceu com Alberico Sampaio Veiga, você precisa primeiro entender quem era esse homem. Porque o extraordinário sempre começa no ordinário. Começa num rosto concreto, numa família real, num pedaço de terra com nome e cheiro e história. Em 1870, o Brasil ainda respirava sob o peso da escravidão. O segundo reinado de Dom Pedro II estava em plena vigência. A Guerra do Paraguai havia sido declarada encerrada apenas um ano antes, em 1869, deixando o país exausto de sangue e dívida. As fazendas de café e cana dominavam o interior, e os coronéis, aqueles grandes proprietários rurais que mandavam e desmandavam como reis em seus domínios, eram mais poderosos do que qualquer lei escrita em qualquer papel do império. O coronel Alberico Sampaio Veiga era exatamente esse tipo de homem. 38 anos de idade, corpulento, de ombros largos que enchiam qualquer porta que atravessasse. Pele curtida pelo sol das Gerais, barba espessa como a mata da serra e olhos da cor do café coado, escuros, penetrantes, do tipo que fazem as pessoas desviar o olhar sem saber exatamente por quê. Homem de poucas palavras e muitas terras, de decisões rápidas e memória longa. A fazenda Santa Eufrásia era o seu reino. 500 alqueires de terra vermelha e fértil, encravados entre as dobras da Serra da Mantiqueira. 200 escravizados que trabalhavam do amanhecer ao anoitecer. Um casarão de pedra e cal com 12 cômodos, varanda em L, janelas altas que deixavam entrar a brisa fresca das altitudes. Uma fazenda que tinha nome, que tinha história, que tinha alma própria. E dentro daquela alma havia uma família. Ermengarda Sampaio Veiga, 35 anos, esposa de Alberico desde os 18. Mulher de olhos verdes como folha de bananeira molhada, cabelos escuros, presos em coque severo, mãos sempre ocupadas, bordando, administrando a despensa, resolvendo as brigas entre as escravas domésticas. Uma mulher que havia aprendido cedo que amar um coronel significa aprender a ficar sozinha, sem reclamar, sem exigir, sem demonstrar o quanto dói. Astolfo Sampaio, 15 anos, o primogênito. Menino alto para a idade, magro, com os olhos inquietos do pai, mas o temperamento suave da mãe. Já montava a cavalo como homem feito e já entendia de contas da fazenda, mas ainda tinha aquela expressão aberta da adolescência, aquele olhar que ainda não aprendeu a esconder o que sente. Virgínia Sampaio,
12 anos, a caçula. Pele clara, sardas no nariz, cabelos crespos que a mãe lutava para domar todo domingo antes da missa. Uma menina que fazia perguntas que os adultos não sabiam responder. Que ficava de pé diante da janela à noite, olhando para as estrelas, com uma expressão que misturava admiração e uma inquietação que ela mesma não conseguia nomear. Era uma família comum do interior brasileiro do século XIX. Comum até o dia 15 de agosto de 1870. Capítulo 2. A manhã da caçada. A manhã de 15 de agosto de 1870 chegou com a névoa que os moradores das Gerais chamam de o véu da serra. Aquela cortina branca e fria que desce da mantiqueira logo antes do amanhecer e faz o mundo parecer menor, mais fechado, mais misterioso, como se a realidade estivesse se recolhendo para dentro de si mesma, se encolhendo antes de se abrir de novo com o sol. Alberico estava de pé antes do sol. Isso não era novidade. O coronel raramente dormia além das 4 da manhã. Acordava, bebia um copo d'água, calçava as botas ainda no escuro e ia verificar os pastos antes que qualquer outro ser humano na fazenda abrisse os olhos. Naquela manhã, porém, havia algo diferente nos movimentos dele. Ermengarda, que era uma dormideira leve como são as mães de filhos pequenos, o ouviu se vestindo no quarto e abriu os olhos. Na penumbra, viu o marido colocando o colete de couro, amarrando as polainas, checando o bacamarte com aquela precisão metódica que ela conhecia de cor e salteado. Alberico, você vai hoje? Ele respondeu sem virar. Vou. A onça pintada voltou. Encontraram rastros perto do curral da várzea. Se eu não tiro ela de lá, semana que vem não vai ter cabeça de gado inteira no pasto. Leva mais gente, ela disse. Aquela serra não é brincadeira, Alberico. Já disse isso antes. O coronel virou o rosto. No escuro, ela mal conseguia ver a expressão dele, mas conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de quem já decidiu e não vai mudar. Leva os 4. Bento, Jacinto, Sabino e o Geraldo. Homens bons. Volto antes do jantar. Ermengarda ficou olhando enquanto ele saía. Havia algo naquele momento, uma tensão no ar, uma estranheza imperceptível que ela só conseguiria descrever anos depois numa conversa com a filha Virgínia. Parecia que ele estava saindo por uma porta diferente. Parecia que amanhã tinha um peso que eu não sabia dar nome. Às 6 da manhã, o coronel Alberico Sampaio Veiga partiu com os 4 capangas na direção da Serra da Mantiqueira. Bento, Jacinto, Sabino, Geraldo. Nenhum dos 4 jamais voltou. Capítulo 3. O retorno perturbador. O sol estava se deitando atrás da serra quando o portão da fazenda Santa Eufrásia rangeu. Firmino, o capataz, 50 anos, negro, com os joelhos castigados por décadas de trabalho na roça, estava fechando o galinheiro quando ouviu o barulho. Ergueu a lanterna. Viu uma figura caminhando pela estrada de terra, ainda na penumbra roxa do crepúsculo. Uma figura só. Firmino estreitou os olhos. Esperou. A figura foi se aproximando, e quando a luz da lanterna finalmente alcançou o rosto do homem, o capataz deu um passo para trás. Era o coronel. Mas o coronel errado. Alberico caminhava como se seus próprios pés não soubessem bem onde pisar. Roupas intactas, sem rasgos, sem lama, sem sangue, como se não tivesse passado o dia inteiro na mata fechada. Cabelo despenteado, mas de um jeito estranho, como quem acabou de acordar e não de caçar. E os olhos? Os olhos eram o mais assustador, abertos demais, fixos num ponto que não existia na frente dele, como se estivesse vendo algo que ninguém mais no mundo conseguia ver. Coronel! Firmino ergueu a lanterna mais alto. O senhor tá bem? Onde estão os outros? Onde tá Bento, Jacinto? Alberico parou. Virou devagar o rosto na direção da voz de Firmino, e então disse com uma calma que gelou o sangue do capataz. Eles me mostraram as luzes. Que luzes, coronel? As luzes do céu. Alberico olhou para cima, para o céu que já ia escurecendo. Eram redondas, silenciosas.
Não faziam barulho nenhum, Firmino, nenhum barulho. E eles, os homens sem rosto, me disseram coisas. Firmino não respondeu. Estava com o coração na garganta. Coisas sobre o tempo. Alberico finalmente olhou para o capataz, e havia algo naqueles olhos que Firmino descreveria para os netos, muitos anos depois, como o olhar de alguém que viu o que não devia ver. Me disseram que o tempo é uma ilusão, Firmino. Uma ilusão bonita, mas ilusão. Dentro de casa, a chegada do coronel foi um choque silencioso. Ermengarda desceu a escada da varanda com aquela expressão de quem está tentando não demonstrar o medo que sente. Alberico olhou para ela. Por um instante, apenas um instante, um sorriso atravessou aquele rosto. Mas então sumiu, e os olhos vazios voltaram. Você é quem? Ele perguntou, com a voz de quem tenta lembrar o nome de um conhecido distante. Ermengarda ficou imóvel. Sou sua esposa. Sou Ermengarda. Sua mulher há 17 anos. Ele olhou para ela. Olhou para as crianças que espiavam de trás da saia da mãe. Astolfo com o queijo de dormir enrolado nos ombros. Virgínia com os olhos arregalados de quem está vendo algo que não entende, mas que sente ser muito grave. E disse, quem são essas crianças? São seus filhos. Ermengarda respondeu e a voz tremeu desta vez. Astolfo e Virgínia, seus filhos Alberico. O coronel olhou para os filhos, por um tempo que pareceu infinito, e então disse, com uma serenidade que era a coisa mais assustadora que aquelas paredes já haviam ouvido. Não tenho filhos. Capítulo 4. As visões e o exorcismo. Nas horas seguintes, Alberico falou. Falou muito. Com a precisão de um homem que acabou de viver aquilo. As escravas domésticas se persignavam nos cantos. Firmino ficou na varanda a noite toda sem dormir. Ermengarda sentou ao lado do marido e ouviu cada palavra com uma atenção dolorosa, como quem ouve um diagnóstico que não quer acreditar. Alberico descrevia o que havia visto na serra com detalhes extraordinários. Era uma clareira que eu não conhecia. E eu conheço cada palmo dessa serra, Ermengarda, cada palmo, mas aquela clareira nunca vi antes. No meio tinha uma gruta. Bento entrou primeiro. Aí eu ouvi um barulho. Um barulho que não era de animal, não era de vento, não era de nada que eu já tivesse ouvido na vida. Como um zumbido dentro do osso, dentro do crânio. E então as luzes desceram. Que luzes? Ermengarda perguntou com cuidado, como quem tem medo de interromper o sonâmbulo. Redondas, silenciosas, brancas, mas não era o branco da lua. Era um branco que iluminava por dentro, que vinha de dentro da coisa. 3 delas, pairando baixo, quietas, como se estivessem nos observando. E então os homens apareceram. Que homens? Homens sem rosto. A voz de Alberico não tremeu. Era o que mais assustava. Não é que não tinham olhos, boca, nariz. É que onde deveria ter rosto não tinha nada. Um liso, uma superfície lisa, como couro esticado. Mas eles me entendiam. E eu os entendia, não com palavras, com o pensamento, com algo que estava além das palavras. E os capangas? Ermengarda perguntou. E a pergunta saiu pequena. Alberico baixou a cabeça. Pela primeira vez, a voz ganhou uma textura diferente, mais humana, mais quebrada. Não sei. Me lembro de entrar na gruta atrás de Bento. Depois as luzes. Os homens. E depois nada. Acordo aqui, do lado de fora da gruta, sozinho. Onde estão eles, Ermengarda? Onde está Bento? Ela não respondeu, porque não sabia. Naquela noite, Alberico dormiu pouco e mal. Acordou 3 vezes gritando palavras que ninguém entendia, palavras que soavam como nenhuma língua conhecida. No amanhecer, Ermengarda mandou buscar o Monsenhor Anacleto, o padre mais respeitado da região, homem que havia exorcizado um fazendeiro vizinho 5 anos antes e que era visto como autoridade máxima em assuntos do sobrenatural. O padre chegou no dia 16. O exorcismo começou à meia-noite. A sala grande do casarão havia sido transformada. Todas as janelas fechadas com panos escuros, velas de sebo dispostas em cruz no chão,
o cheiro de incenso tão espesso que ardia nos olhos. Ermengarda ficou do lado de fora, ajoelhada no corredor, rezando o terço com as mãos que mal conseguiam segurar as contas. Astolfo ficou com ela, em pé, imóvel, com aquela expressão de menino que sabe que está assistindo a algo que vai mudar a vida inteira. Virgínia, que deveria estar dormindo, estava de pé na fresta da porta. Ela viu tudo. Monsenhor Anacleto começou os ritos com a voz firme e grave de quem fez isso antes. Latim fluindo como água de fonte, as palavras antigas batendo nas paredes de pedra e cal. Alberico estava sentado numa cadeira no centro da sala, os pulsos amarrados com cordas de cânhamo, os olhos baixos, a respiração lenta, quase entorpecido. Então, no momento em que o padre proferiu a primeira invocação de expulsão, Alberico ergueu a cabeça e gritou. Não era um grito de dor, era um grito de revelação. Eles me mostraram, vi tudo, vi o fim da escravidão. Vai acabar em menos de 20 anos, vai acabar. Vi o fim do império, Dom Pedro vai cair. O Brasil vai ser república. Vi tudo, vi minha morte. Vi minha morte 2 vezes, 2, e a segunda ainda não chegou. E desmaiou. O padre ficou sobre Alberico por um longo tempo. Levantou-se devagar e foi até a porta onde Ermengarda esperava de joelhos. Está vivo, disse o padre, mas não posso dizer que o rito foi bem sucedido. Há algo nele que não é demônio. Ele fez uma pausa que pesou como pedra, mas também não é apenas homem. Capítulo 5. O segundo desaparecimento. Alberico dormiu durante 3 dias seguidos. Não um sono normal, um sono que assustava. Ermengarda ficava horas observando o peito do marido subir e descer, verificando se a respiração continuava, chamando seu nome de tempos em tempos para ver se havia alguma resposta. Não havia. Mas no 3º dia, ele acordou e estava diferente. A agitação havia sumido, o olhar vazio havia sumido. Alberico abriu os olhos e olhou para Ermengarda com uma clareza que ela não via fazia dias. E por um instante, apenas um instante, ela pensou que o seu marido havia voltado. O marido de verdade, o homem que ela havia casado. Ermengarda, ele disse, suave como a primeira vez que havia dito esse nome, décadas antes. Estou aqui. Ela estava com a voz quebrada antes mesmo de começar a falar. Quero ver os meninos. Ela chamou Astolfo e Virgínia. Os dois vieram, cautelosos. Alberico os olhou com uma expressão estranha, suave, afetiva, mas com algo de distante, como quem olha para fotografias de pessoas que amou muito tempo atrás. Astolfo. Ele chamou o filho. Quantos anos você tem? 15, pai. Alberico assentiu devagar. Quando você nasceu, eu estava doente. Febre amarela. Você sabe disso? Sei, pai. Então você foi batizado sem mim presente. E o padre deu seu nome errado no papel da igreja. Seu nome correto no registro da paróquia está com uma letra trocada. Um U, onde devia ter um O. Alberico olhou para Ermengarda. É isso? Ermengarda ficou boca aberta. Era verdade. Era um segredo que ela nunca havia contado a ninguém, que havia guardado com vergonha por 15 anos, que nem o próprio Astolfo sabia. É isso sim, ela disse, e a voz sumiu no final. Alberico fechou os olhos, respirou fundo. Que ano é esse? Ele perguntou, e a voz estava pequena. 1870. Agosto. Agosto de 70. Ele repetiu como se estivesse tentando ancorar aquela informação dentro de si. Então ainda é cedo. Ainda dá tempo. Tempo para quê, Alberico? Mas ele não respondeu. Fechou os olhos de novo. E naquela noite, quando Ermengarda finalmente cedeu ao cansaço e dormiu na cadeira de ao lado, o coronel Alberico Sampaio Veiga se levantou da cama silenciosamente, calçou as botas e saiu pela janela do quarto. Ninguém o ouviu. Ninguém o viu. Quando o sol nasceu no dia 17 de agosto de 1870, o coronel havia desaparecido pela segunda vez. As buscas duraram 3 semanas.
Firmino organizou grupos de homens que varreram a Serra da Mantiqueira palmo a palmo. Foram chamados rastreadores indígenas. Foram enviados mensageiros aos municípios vizinhos. Foram oferecidos 40 mil réis de recompensa a quem trouxesse qualquer informação. Nada. Em setembro de 1870, o coronel Alberico Sampaio Veiga foi declarado desaparecido. Em 1873, após o prazo legal, foi declarado morto. Capítulo 6. Os 20 anos sem ele. A vida não esperou pelo coronel. A vida nunca espera. Ermengarda Sampaio tinha 35 anos quando o marido desapareceu. Tinha 2 filhos para criar, 500 alqueires para administrar, 200 escravizados para gerenciar, dívidas para saldar, uma fazenda para manter viva. Não havia tempo para o luto, ou melhor, havia tempo para o luto por dentro, enquanto o mundo continuava girando por fora. Ela aprendeu a assinar o nome nos documentos da fazenda. Aprendeu a sentar nas reuniões com homens que tentavam enganá-la nos acordos de venda de café. Aprendeu que uma viúva no Brasil imperial estava perpetuamente à beira de perder tudo para algum parente do marido que aparecia reivindicando direitos. E ela não perdeu nada. Em 1875, 5 anos depois do desaparecimento, Ermengarda se casou novamente. O comendador Eleutério Fonseca era um homem de 60 anos, viúvo, dono de terras na Zona da Mata, antigo rival de Alberico em questões de comércio de café, e, segundo as más línguas da região, antigo admirador de Ermengarda desde antes de ela se casar com o coronel. Era um homem de boa posição, bons modos e péssimo gênio, que tinha a certeza inabalável de que sabia mais do que todo mundo sobre qualquer assunto. O casamento era conveniente. Ermengarda sabia disso. Eleutério também sabia, mas conveniência, no Brasil de 1875, era a fundação mais honesta sobre a qual a maioria dos casamentos era construída. Ela não amava Eleutério, mas respeitava. E respeito, descobriu, tem sua própria forma de durar. Astolfo Sampaio assumiu a administração da Fazenda Santa Eufrásia aos 20 anos, em 1875. Jovem demais para alguns, mas maduro o suficiente para quem havia crescido, vendo a mãe administrar sozinha por 5 anos. Casou-se com Eulália Brandão em 1878. Tiveram 3 filhos. A fazenda prosperou. Em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e a escravidão foi formalmente abolida, Astolfo não entrou em desespero como tantos fazendeiros vizinhos. Havia se preparado, havia conversado com os trabalhadores, havia proposto salários. Muitos ficaram, alguns foram. A fazenda sobreviveu à transição melhor do que a maioria. Virgínia cresceu para ser a mais inteligente dos 2 irmãos. Casou-se em 1880 com o barão de Itapanhã. Viviam bem no Vale do Paraíba, mas Virgínia nunca esqueceu o pai. Nunca esqueceu aqueles olhos vazios na noite em que ele voltou da caçada. Nunca esqueceu a voz dele gritando sobre as luzes no céu durante o exorcismo. Ela guardou isso dentro de si como quem guarda um segredo que não sabe para quem contar. E assim os 20 anos foram passando. O Brasil mudou mais naquelas 2 décadas do que havia mudado nos 50 anos anteriores. A escravidão acabou. O império caiu. A República nasceu. Dom Pedro II foi exilado. Uma nova ordem tentava se instalar num país que não sabia bem o que queria ser. E numa tarde de maio de 1890, um homem apareceu na porteira da fazenda Santa Eufrásia. Capítulo 7. O retorno impossível. Era tarde da tarde. O sol já ia caindo para trás da serra, pintando o céu de laranja e roxo. Firmino estava encostado no batente do portão, fumando cachimbo, quando viu a figura na estrada. Um homem caminhando, sozinho, vindo da direção da serra. Roupas rasgadas, barba longa, cabelo despenteado, sujo, mas não o sujo de quem vive na rua, o sujo específico de quem esteve muito tempo em mata fechada.
Firmino o observou chegar sem mover um músculo. Uma presença de velho capataz que sabe que certos momentos exigem imobilidade. O homem chegou até o portão e parou. Olhou para Firmino. E Firmino olhou para o homem. E o mundo parou. Porque aquele rosto exato, com aquelas feições exatas, com aquele olhar exato de café coado, era um rosto que Firmino havia guardado na memória por 20 anos. Era o rosto que ele via nos sonhos às vezes. Era um rosto que havia sido declarado morto há 17 anos. Era o rosto do coronel Alberico Sampaio Veiga, com 38 anos. Exatamente como em 1870, sem envelhecer um único dia. Sou Alberico Sampaio Veiga. O homem disse, e a voz era a mesma também. Esta é minha fazenda, quero entrar. Firmino não conseguiu falar por um momento. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Era como se o cérebro, diante da impossibilidade absoluta do que os olhos viam, simplesmente travasse. Coronel! Ele conseguiu finalmente, Coronel Alberico. O senhor morreu há 17 anos. O homem inclinou a cabeça. Uma expressão de confusão genuína atravessou o rosto. Que história é essa? Saí para caçar ontem de manhã. Me perdi na serra. Passei a noite numa gruta. Hoje de manhã acordei e vim andando até aqui. Estou com fome, estou sujo e estou com o pé doendo. Me deixa entrar, Firmino. O fato de o homem saber o nome do capataz fez Firmino dar 2 passos para trás. Como o senhor sabe meu nome? O homem olhou para ele com uma expressão de quem está começando a achar a situação simultaneamente engraçada e perturbadora. Firmino, você trabalha na minha fazenda há 15 anos. Claro que sei seu nome. Você enlouqueceu? Firmino virou as costas e correu para casa. Capítulo 8. O filho e o pai. Astolfo Sampaio estava no escritório da fazenda quando Firmino entrou sem bater. Isso, por si só, já era sinal de que algo estava profundamente errado. Firmino nunca entrava sem bater. O filho do coronel ergueu os olhos dos papéis e viu o rosto do velho capataz, branco como o algodão dos cabelos, os olhos arregalados, o cachimbo ainda aceso tremendo entre os dedos. Firmino! O que foi? Tem um homem no portão. O capataz disse e a voz saiu com um fio. Tem um homem no portão que é o coronel. Que coronel? O seu pai, patrão. Firmino engoliu em seco. É o seu pai. É ele. A cara é a mesma. A voz é a mesma. Ele conhece meu nome. Diz que saiu para caçar ontem. Diz que dormiu numa gruta. E ele tem 38 anos, patrão. Juro por Deus e por Nossa Senhora que ele tem 38 anos. Astolfo ficou de pé devagar. Tinha 40 anos. Era um homem que havia administrado uma fazenda por 15 anos, que havia passado pela abolição, pela mudança de regime, pela morte de trabalhadores e pelo nascimento de filhos. Era um homem que havia aprendido a não se assombrar facilmente. Mas quando desceu a escada da varanda e viu o homem parado no pátio, algo aconteceu dentro de Astolfo que não tinha nome. Porque o homem no pátio era o homem do retrato que ficava na sala de visitas. O retrato pintado em 1868, 2 anos antes do desaparecimento. Exatamente o mesmo homem, exatamente a mesma idade. Astolfo parou no meio do pátio, a 5 metros do estranho, e os dois ficaram se olhando. O homem que dizia ser Alberico olhou para Astolfo com uma expressão que começou confusa, e foi ficando cada vez mais perturbada. Varreu o filho com os olhos de cima a baixo. Viu os cabelos com fios grisalhos. Viu as linhas de expressão ao redor dos olhos. Viu as mãos de homem trabalhado. Quem é você? O homem começou. Eu sou Astolfo. A voz saiu baixa, cuidadosa, como quem fala com alguém que pode se partir. Astolfo Sampaio Veiga. Seu filho. O homem ficou imóvel. Meu filho Astolfo tem 15 anos. Eu tenho 40. Você desapareceu em agosto de 1870, há 20 anos. Impossível! A voz tremeu pela primeira vez. Foi ontem. Eu juro por tudo que é sagrado que foi ontem. Astolfo olhou para aquele homem por um longo tempo, para aquele rosto que conhecia de retratos e de histórias, para aqueles olhos que eram idênticos aos seus no espelho,
mas mais jovens, mais abertos, com um medo que os seus olhos já haviam aprendido a esconder. E então disse a única coisa que cabia dizer: entre na fazenda, precisamos conversar. Capítulo 9. As provas da identidade. A investigação foi meticulosa. O Dr. Teófilo Sá, médico legista chamado de juiz de fora, chamaria aquilo, em seu relatório, de a mais extraordinária investigação de identidade que já conduzia em 30 anos de medicina. Os testes foram conduzidos com a frieza calculada de quem sabe que não pode se dar ao luxo de ser enganado, nem de enganar a si mesmo. Primeiro, as marcas físicas. A cicatriz no ombro esquerdo de uma briga em 1848. O médico examinou. A cicatriz estava lá, branca, antiga, exatamente onde Ermengarda havia descrito. O dente de ouro no canino direito, feito em 1862 pelo dentista de Barbacena. O médico examinou. O dente de ouro estava lá, a marca de nascença em formato de ferradura na coxa direita. O médico examinou. A marca estava lá. Depois vieram os segredos. Astolfo tinha uma lista construída em conversas com Ermengarda, com Virgínia, com Firmino. Informações que não estavam em nenhum documento, que nunca haviam sido ditas em público, que viviam apenas na memória de quem as havia vivido. O homem acertou todas. Sabia que Ermengarda havia perdido um bebê entre Astolfo e Virgínia. Uma menina que nunca recebeu nome, enterrada às 3 da manhã para não assustar as crianças. Sabia a localização exata do cofre escondido atrás do painel de madeira no escritório. Um cofre que o próprio Astolfo havia descoberto por acidente apenas em 1882. Sabia o nome do escravo mais velho que havia morrido em 1867. Um homem chamado Zacarias, que Alberico mencionava em conversas privadas como o único homem que me ensinou o que significa respeito. Reconheceu os trabalhadores mais velhos pelo nome. Lembrou histórias específicas, detalhes que só quem havia convivido com eles poderia saber. O perito calígrafo chamado de Ouro Preto examinou a escrita do homem e comparou com documentos assinados pelo coronel entre 1860 e 1870. É a mesma mão, disse o perito sem hesitação. Idêntica. Não é imitação. É a própria mão. E ainda assim, havia uma coisa que o homem não sabia. Não sabia absolutamente nada dos 20 anos entre 1870 e 1890. Ficou mudo quando contaram que a escravidão havia terminado, com os olhos cheios de um assombro que parecia mais alegria do que surpresa, como quem ouve a confirmação de algo que já sabia que ia acontecer. Não sabia que a República havia sido proclamada. Não sabia que Ermengarda havia se casado novamente. Essa última informação foi a que o quebrou. Capítulo 10. O confronto com Ermengarda. Ermengarda Fonseca tinha 55 anos em maio de 1890. Era ainda uma mulher bela, mas com a beleza diferente de quem passou pelas coisas. Os cabelos escuros agora tinham listras brancas que ela não tentava esconder. As mãos tinham as marcas de 2 décadas de administração, de assinaturas, de bordados feitos sob a luz fraca de lamparina. Os olhos verdes estavam mais fundos, com aquela profundidade específica de quem aprendeu que a vida não pede licença. Ela chegou na tarde do dia 2 de maio. Astolfo a recebeu na varanda com aquela expressão de menino que ela conhecia desde quando ele era menino de verdade. A expressão de quem está tentando encontrar as palavras certas para algo para o qual não existem palavras certas. Mãe, tem um homem aqui que diz ser meu pai. Ermengarda ficou imóvel. Suas mãos pararam no ar. Diz isso como? Que saiu para caçar em 1870 e voltou ontem, que para ele foi um dia. Mãe, eu preciso que você o veja, porque eu não sei mais o que pensar. O homem estava na sala de visitas. Quando Ermengarda entrou pela porta e os olhos dos dois se encontraram, o tempo fez uma coisa estranha. Não parou. O tempo nunca para. Essa é sua crueldade essencial. Mas torceu.
Dobrou sobre si mesmo de um jeito que deixou todo mundo presente com aquela sensação tonta de estar em dois momentos ao mesmo tempo. Porque ela estava olhando para o marido que havia perdido 20 anos atrás, e ele estava olhando para a mulher que havia deixado com 35 anos. Ela tinha 20 anos a mais. Ele não tinha nenhum. Ermengarda, ele disse. E na voz havia uma mistura de alívio e confusão tão pura que era dolorosa de ouvir. Ela ficou na porta. Não entrou mais. Ficou com as mãos apertadas na bolsa, os olhos verdes cheios de lágrimas que ela não deixava cair, a respiração controlada com uma força que custava visivelmente. "Por que você está velha?" ele perguntou. E não era crueldade, era apenas a pergunta honesta de alguém que genuinamente não entende. "Porque 20 anos se passaram. Para mim foi um dia, para mim foi uma vida." O silêncio que se instalou entre eles foi o silêncio mais pesado que qualquer pessoa presente naquela sala havia experimentado em toda a vida. "Você se casou de novo", ele disse. Não era uma pergunta. "Sim, com quem?" Ela demorou um segundo. "Eleutério Fonseca." O rosto de Alberico passou por uma série de expressões em rápida sucessão. Confusão, reconhecimento, incredulidade. E finalmente algo que era demais para ter nome. Eleutério, o homem que tentou me roubar as terras do Córrego Fundo em 1866. Esse é o homem com quem você se casou. Esse é o homem que me ajudou a criar seus filhos por 15 anos. Ermengarda disse, e agora havia uma dureza na voz que não era raiva. Era simplesmente a dureza da verdade, que me ajudou a não perder a fazenda, que está aqui porque você não estava. Alberico ficou olhando para ela por um longo tempo e desmaiou. Capítulo 11. A expedição à gruta. Foram à gruta no dia 5 de maio. Alberico guiou com uma segurança absoluta. Descreveu o caminho com uma precisão que deixou os mais velhos da região olhando uns para os outros em silêncio. O córrego do Veado Manco. A pedra em formato de sela no desvio da trilha. A ravina onde a mata fechava tanto que era preciso curvar a cabeça para passar. A clareira circular, quase perfeitamente redonda, no cume do 8º morro contado a partir da fazenda. A clareira existia, redonda, quase perfeitamente circular, com o capim diferente do restante da mata, como se algo há muito tempo atrás tivesse impedido as árvores de crescer ali. Firmino olhou para aquela clareira e fechou os olhos por um momento. Ele havia passado por ali nas buscas de 1870. Havia notado a clareira estranha, mas a gruta estava escondida então, coberta por um véu de raízes e moita que precisava ser afastado para revelar a abertura. O Dr. Teófilo foi o primeiro a entrar com a lanterna. A câmara interna era maior do que a entrada sugeria. Alta o suficiente para se ficar em pé, larga o suficiente para caber 10 homens com espaço entre eles. E as paredes estavam cobertas de símbolos. Não eram pinturas indígenas, não eram marcas coloniais portuguesas. Eram formas geométricas de uma precisão que parecia impossível para mãos humanas. Círculos dentro de círculos. Espirais que se abriam e fechavam, segundo uma lógica que o olho humano não conseguia acompanhar completamente. Linhas retas que convergiam em pontos que pareciam vibrar levemente. E no chão da gruta, dispostos em semicírculo junto à parede do fundo, havia 4 esqueletos. Firmino entrou devagar, ajoelhou diante dos esqueletos. Por um longo momento não disse nada. "São eles", ele disse finalmente com a voz de quem está enterrando alguém 20 anos depois. "São Bento, Jacinto, Sabino e Geraldo. Reconheço pelos ossos de Bento. Ele tinha o braço esquerdo quebrado em 1865. Ficou torto. Ali, esse osso quebrado e mal curado. É Bento." Os 4 capangas que haviam saído com o coronel em agosto de 1870 estavam ali, mortos. Esqueletos há muito tempo. Mas Alberico estava vivo, com 38 anos. Os símbolos seriam analisados por especialistas do Rio de Janeiro. Ninguém conseguiu identificar a origem.
Não eram de nenhuma cultura conhecida das Américas. Não eram de nenhuma tradição africana identificável. Não eram de nenhuma tradição europeia. Uma análise posterior, com técnicas de datação mais avançadas, indicaria que aqueles símbolos tinham mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos, em Minas Gerais, pré-coloniais, de uma origem que nunca seria identificada. Capítulo 12. As teorias. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Jornais da capital publicaram: o coronel fantasma de Minas, o homem que não envelhece. Cientistas da Escola Politécnica, padres de Mariana, médicos de São Paulo, espíritas de Campinas. Todos queriam ver o homem que havia desaparecido por 20 anos e voltado sem ter envelhecido. E com eles vieram as teorias. A teoria do impostor foi a primeira e a mais óbvia. Um homem bem treinado, informado por cúmplices sobre os detalhes da vida do coronel, fingindo ser quem não era para reclamar a herança. Mas essa teoria esbarrava num problema fundamental. Como um impostor saberia o nome do bebê que Ermengarda perdeu em segredo? Como saberia a localização do cofre que nem os filhos conheciam? Como saberia a letra trocada no registro de batismo de Astolfo, um segredo que Ermengarda nunca havia contado a ninguém? A teoria da memória transplantada, proposta por um médico do Rio com leituras de Mesmer, sugeria que o homem era um outro indivíduo que havia recebido as memórias completas de Alberico. Mas mesmo esse médico admitia que a ciência de 1890 não tinha instrumentos para provar ou refutar tal coisa. A teoria do gêmeo secreto foi investigada com rigor. O Monsenhor Anacleto assegurou que havia batizado Alberico ele mesmo em 1832. Havia um único bebê, não havia gêmeo. A teoria do pacto demoníaco era a favorita dos padres e de boa parte da população rural. Mas Alberico não havia vivido mais. Havia simplesmente saltado 20 anos para frente. O diabo, se existia, teria feito um negócio muito estranho. Então, havia a teoria que ninguém queria nomear diretamente, porque em 1890 não havia vocabulário para ela. A teoria de que algo na gruta havia feito com que o tempo passasse diferente para Alberico do que para o resto do mundo. Que as luzes no céu e os homens sem rosto eram de alguma forma responsáveis pela anomalia. Que havia, naquela gruta na Serra da Mantiqueira, alguma coisa que o conhecimento humano de qualquer época não conseguia explicar. O próprio Alberico, quando pressionado, ficava com essa teoria. Entrei na gruta. As luzes estavam lá. Os homens sem rosto estavam lá. Perdi a consciência. Acordei no lado de fora da gruta. Para mim foi como adormecer e acordar. Uma noite. Para o mundo, foi 20 anos. E os capangas? Perguntavam. Bento, Jacinto, os outros. E Alberico ficava quieto por um momento. Eles não acordaram. Era tudo o que ele dizia. Capítulo 13. O Comendador e o Conflito. O comendador Eleutério Fonseca chegou à fazenda Santa Eufrásia na tarde do dia 8 de maio. 62 anos. Decisivo, direto, com a autoconfiança sólida de quem nunca foi contrariado por muito tempo. Havia passado 15 anos sendo o senhor da situação, e agora havia um homem de 38 anos sentado à mesa da sala de visitas, afirmando ser o legítimo dono de tudo. Impostor, foi a primeira palavra que o comendador disse quando entrou na sala e viu Alberico. Alberico ergueu os olhos do copo de café que segurava, com uma calma que era sua marca registrada em situações de tensão. Você é Eleutério Fonseca. Você tentou me comprar as terras do Córrego Fundo por metade do preço justo em 1866. Eu recusei. Você foi embora dizendo que voltaria. Pausa. Você voltou de fato, só que eu estava ausente. O rosto do comendador foi ficando vermelho progressivamente. Qualquer impostor bem informado pode saber dessas coisas. Pode. Alberico concordou com a mesma calma desconcertante.
Mas eu também sei que você tem uma marca de nascença em formato de lua crescente na nuca, que você esconde sempre com o colarinho alto, e que Ermengarda me contou sobre ela numa carta em 1868, dizendo que havia te visto sem o colarinho numa reunião e que achara engraçado. Quer que eu continue? Silêncio. O comendador foi à justiça no dia seguinte. Capítulo 14. O julgamento. O processo judicial que foi protocolado no Fórum de Juiz de Fora em julho de 1890 foi o mais incomum que qualquer magistrado da região havia visto. A questão central era simples na superfície e abissal por baixo. Um homem declarado legalmente morto em 1873, cuja herança havia sido transferida para os herdeiros, reaparecia em 1890, afirmando nunca ter morrido. Quais eram os seus direitos? O advogado de defesa de Alberico, contratado por Virgínia, que havia chegado da casa do barão assim que soube da notícia e que era a única da família inteiramente convicta da identidade do pai, era um jovem formado em São Paulo, com leituras de direito europeu e uma mente que apreciava precedentes impossíveis. Seu argumento era elegante. A morte de Alberico havia sido presumida, não comprovada. Nenhum corpo havia sido encontrado. A lei havia declarado a morte por ausência prolongada, mas ausência não é morte. Se o homem estava vivo, demonstravelmente fisicamente vivo, então a presunção de morte era nula. E se a presunção era nula, todos os atos subsequentes eram juridicamente problemáticos. O advogado do comendador contra-argumentava com igual elegância. O direito não pode ser refém do impossível. 20 anos haviam passado. Uma família havia sido construída. Uma fazenda havia sido administrada. Uma mulher havia feito sua vida. Se a lei pudesse ser desfeita toda vez que o improvável acontecesse, a ordem civil seria inviável. O processo durou quase um ano. O juiz Arquimedes Pereira, homem de 55 anos, magistrado meticuloso, levou o caso com uma seriedade que impressionou a todos. Em março de 1891, proferiu sua sentença. Este tribunal reconhece que o requerente demonstrou, com provas convincentes, ser a mesma pessoa que o coronel Alberico Sampaio Veiga. Este tribunal reconhece ainda que os meios pelos quais o requerente sobreviveu aos anos de sua ausência são, por ora e possivelmente para sempre, inexplicáveis à ciência e ao direito humano. Entretanto, a lei não pode retroagir infinitamente sem destruir a paz social que é seu propósito proteger. O requerente foi declarado morto em ato jurídico válido. A herança foi transferida e administrada de boa-fé. O segundo casamento foi contraído de boa-fé. Legalmente, Sr. Alberico Sampaio Veiga, o senhor morreu em 1873. Mesmo que biologicamente não seja assim. Mesmo que humanamente não seja assim. A lei tem seus próprios limites, e o impossível está além deles. Sua reclamação de direito sobre a fazenda Santa Eufrásia é improcedente. Alberico ficou imóvel, assentiu devagar uma única vez e saiu da sala. Capítulo 15. Os últimos anos e a morte. Astolfo lhe ofereceu o quarto de hóspedes de forma permanente. Não foi um gesto fácil, foi um gesto que custou noites de conversa com esposa, com mãe, com o próprio Eleutério Fonseca, que queria o homem fora, mas não tinha força legal para expulsá-lo. Alberico passou a morar na fazenda Santa Eufrásia como agregado, palavra que significava alguém que vive da proteção de outro, sem ser servo, sem ser igual, numa zona de indefinição social que o Brasil rural havia desenvolvido ao longo de gerações. Ele não era o dono, não era empregado, era o fantasma que havia voltado e que não sabia mais onde cabia no mundo. Os primeiros meses foram os mais duros. Ele acordava cedo e andava pela fazenda com a passada larga de homem acostumado a comandar, só que agora sem nada para comandar.
Olhava para as plantações de café com olhos que ainda calculavam o rendimento, mas que não tinham poder nenhum sobre o que viam. Conversava com os trabalhadores e às vezes esquecia e começava a falar como coronel, com aquele tom natural de autoridade, e precisava se corrigir no meio da frase. Virgínia vinha visitar uma vez por mês. Era a única que o chamava de pai sem hesitação, sem o peso da dúvida. Ela trazia frutas, sentava na varanda com ele nas tardes de calor e simplesmente ficava. Pai, você está bem? Estou aprendendo a ser outra coisa do que eu era. É mais difícil do que parece. O que é que você era? Dono. Era dono de terra, de gente, de tempo. O tempo me roubou tudo. O tempo te devolveu 20 anos de vida, pai. Não muita gente pode dizer isso. Alberico olhou para a filha e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de um jeito que chegava aos olhos. Você sempre foi a mais sábia dos dois. Desde pequena. Aos poucos, Alberico foi encontrando seu lugar. Não o lugar que havia perdido, mas um lugar novo, menor, mais silencioso. Começou a escrever. Pediu papel e tinta e passou a preencher um caderno grosso de capa preta que mantinha sempre fechado com um elástico na mesa do quarto. Ermengarda morreu em 1895. Tinha 60 anos. Ela e Alberico não se falaram diretamente nos 5 anos entre o retorno dele e a morte dela. No enterro dela, Alberico ficou no fundo da igreja. Não foi ao cemitério. Depois de 1890, Alberico havia começado a envelhecer normalmente. As rugas foram chegando, os cabelos foram embranquecendo, o passo foi ficando mais lento. Como se o congelamento de 20 anos tivesse se partido no momento em que voltou, e o tempo, liberado, corresse para compensar tudo de uma vez. Em 1910, Alberico Sampaio Veiga tinha 78 anos. Virgínia havia se mudado para a fazenda nos últimos anos para cuidar do pai. Estava sentada na cadeira ao lado da cama dele quando ele abriu os olhos pela última vez. Pai, estou aqui. Eu vi o futuro lá dentro, ele disse, devagar, com pausas entre as palavras, como quem está economizando o ar. Vi o futuro e vim viver ele. Como um estranho. Você não era estranho aqui, era meu pai. Ele fechou os olhos, respirou, abriu de novo. Eu vi minha morte 2 vezes. A primeira vez, no exorcismo, em 1870. E a segunda, os lábios tremeram num sorriso. A segunda é agora. Pausa longa. Finalmente chegou. E fechou os olhos pela última vez. Epílogo. O Diário e o Século XX. Em 1920, 10 anos depois da morte de Alberico, o neto Benedito estava arrumando o quarto do avô, que havia ficado intocado por uma década. No fundo da gaveta da mesa, envolto num pano de algodão amarelado pelo tempo, estava o caderno de capa preta. Benedito o abriu. A letra era inconfundível, a mesma identificada pelos peritos, densa, precisa, inclinada levemente para a direita. Mais de 200 páginas escritas, todas cobertas. O caderno descrevia o que Alberico havia vivido dentro da gruta. Não era loucura, não era delírio, era um relato cuidadoso, estruturado, de alguém tentando documentar algo para o qual não existia linguagem adequada. Havia páginas sobre as luzes redondas e silenciosas, sobre os homens sem rosto e a comunicação por pensamento, sobre o lugar sem tempo, um espaço onde passado, presente e futuro pareciam existir simultaneamente, onde Alberico havia visto eventos que ainda não haviam acontecido com a mesma clareza com que lembrava de eventos passados. Havia descrições de máquinas que voavam sem asas e sem fogo. Havia descrições de guerras que cobriram a Europa inteira, 2 vezes. Havia descrições de cidades com prédios de 100 andares e de luz que viaja através de fios invisíveis e conecta o mundo inteiro. E havia uma passagem que Benedito releu 3 vezes. Eles me mostraram o fim, não o fim do mundo, o fim desta forma de tempo que conhecemos, um ponto além do qual o passado e o futuro se encontram. Não sei se é o fim de tudo,
Sei que é uma fronteira. E sei que do outro lado há algo que não tem nome em nenhuma língua que já aprendi. E a última página escrita com letra fraca e trêmula dos últimos anos. Se alguém ler isto depois de mim, a gruta ainda está lá. Os símbolos ainda estão lá. Não tentei voltar porque tenho medo, mas um dia alguém vai entrar. E o que encontrar vai mudar tudo o que se pensa sobre onde estamos e quando estamos. Tenha cuidado, tenha muito cuidado. Benedito fechou o caderno. Ficou olhando para a janela por um longo tempo. Depois foi buscar o pai Astolfo, que tinha 75 anos e a mente ainda afiada, e leu para ele as passagens mais importantes. Astolfo ouviu tudo em silêncio, e quando Benedito terminou, disse apenas: "Guarda isso, não mostra para ninguém. Por quê? Porque o mundo não está pronto. Talvez não esteja nunca." O caderno foi lacrado. Ficou numa caixa no fundo do arquivo da família por 100 anos. Em 2020, a bisneta de Alberico, Isadora Sampaio, pesquisadora de História Oral da Universidade Federal de Juiz de Fora, encontrou a caixa durante um inventário da propriedade. Ela digitalizou o caderno, publicou as imagens online. O texto viralizou em comunidades de pesquisa histórica, de física teórica, de estudos do inexplicado. Uma equipe de pesquisadores independentes foi à Serra da Mantiqueira com equipamentos de geofísica. Encontraram a gruta exatamente onde o caderno descrevia. Os símbolos nas paredes estavam lá, intactos após mais de um século. A datação confirmou mais de 2.000 anos, origem desconhecida. Os instrumentos registraram uma anomalia magnética no interior da gruta. Uma anomalia que não tinha explicação geológica, que não correspondia a nenhum depósito mineral conhecido, que pulsava ou parecia pulsar numa frequência que os aparelhos não conseguiam categorizar. O governo federal interdito a área. O relatório oficial disse investigação em andamento. Ninguém mais entrou. O mistério do coronel Alberico Sampaio Veiga, o homem que desapareceu em 1870 e voltou em 1890 sem ter envelhecido um dia, permanece sem resposta. Talvez permaneça para sempre. Ou talvez a resposta esteja esperando, lá dentro da gruta escura, nos símbolos que ninguém sabe ler, na anomalia magnética que ninguém sabe explicar, esperando pelo próximo homem ou mulher corajoso o suficiente para entrar. Mas lembre-se do que Alberico escreveu. Tenha cuidado, tenha muito cuidado. Essa foi a história do Coronel Fantasma. Se ela te deixou com o coração acelerado, com perguntas que não têm resposta fácil, então você precisa conhecer as outras histórias que guardamos aqui no canal. Histórias verdadeiras, histórias esquecidas, histórias que o Brasil oficial preferiu não contar. Se inscreva agora, ative o sininho e nos vemos na próxima semana com mais um mistério que vai fazer você questionar tudo. Até lá!